Já Ramon Dias não é unanimidade entre os jogadores do Corinthians. E fala também sobre um fenômeno que já foi do Corinthians, será vendido muito em breve por um caminhão de dinheiro e vai garantir ainda mais grana ao Timão. Sobre o jogo de domingo contra o Guarani, Corinthians vai com um reservão. Talvez até o Donelli vai para o gol, tá? No próximo domingo. Então nós vamos falar sobre esse time reserva do Corinthians também. Ainda tem bastidores sobre o time do Ramon, preocupações porque o Corinthians só joga de uma forma e também preocupações em relação ao Memphis Depay, excesso de eventos, aquela coisa toda. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Pedro Raul finalmente está de saída, tá fora do Timão. Eu vou te falar também sobre uma cobrança forte que rolou no vestiário depois do empate contra a Universidade Central lá na Venezuela. Será que pode mexer com os brios para o jogo da volta? Preciso falar agora sobre Ramon Dias. Você sabia que o técnico argentino, apesar dos ótimos resultados no final da temporada passada e no início dessa, não é unanimidade dentro do elenco corintiano? Conversei com dois empresários diferentes, um de um atleta titular, outro de um atleta bastante utilizado, embora seja reserva, e o que eu ouvi é de que o Ramon não é unanimidade. Há contestação até de líderes e atletas experientes em relação à falta de capacidade coletiva do time. O que os caras entendem dentro do Corinthians é de que quase sempre são as qualidades individuais que decidem os jogos a favor do timão. Não há nenhuma rebelião, Ramon Dias não corre o risco de cair, não há uma crise de vestiário nem nada disso. É só uma análise de jogadores importantes dentro do Corinthians, entendendo que não vem da comissão técnica muitos subsídios para que o Corinthians conquiste vitórias. Os triunfos que têm acontecido com enorme frequência são muito mais mérito dos atletas de bastante qualidade do que de padrões de jogo, do que de jogadas ensaiadas ou do que coisas trabalhadas durante a semana que acabam se refletindo no fim de semana. E é até importante você lembrar que foram poucos de fato os gols de jogadas ensaiadas do Corinthians, né? Quase sempre a individualidade, o talento de Memphis Depay, de Yuri Alberto, de Rodrigo Garra que acaba prevalecendo. Repito, Ramon Dias não corre risco de demissão, nem sequer isso é discutido internamente, até porque os resultados são muito positivos. Ramon chegou a correr sério risco de dispensa durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, antes daquela recuperação, mas a impressão que se tem é de que nem ele, nem o filho Emiliano Dias, que é seu auxiliar, são hoje muito capacitados para oferecer um repertório de jogadas coletivas ao Corinthians. Só para completar em relação ao Timão, time já classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, vai poupar titulares contra o Guarani, até porque depois tem confronto de volta contra a Universidade Central na quarta-feira, possivelmente no sábado que vem, jogo contra o Mirassol nas quartas de final do Paulista, e a partir da outra semana já tem confronto possivelmente contra o Barcelona, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Hora de falar sobre Murilo, zagueiro ex-Corinthians, que segue sendo tratado como um fenômeno no Nottingham Forest. O time dele é o terceiro colocado do campeonato inglês e o jornal The Guardian separou uma matéria bem legal para falar do defensor de 22 anos de idade, que havia sido revelado no Corinthians e vendido para o Forest por 72 milhões de reais. Hoje, as pessoas que estão no Nottingham Forest têm certeza que o valor da multa rescisória que garantiria ao Forest 360 milhões de reais, as pessoas acham que esse valor é baixo, diante de toda a qualidade que o atleta apresenta. O The Guardian chegou a entrevistar inclusive um ex-companheiro do Murilo, que disse que se o Murilo vestisse a camisa 10, não passaria aperto diante da enorme qualidade que tem. Outras pessoas ouvidas ressaltaram a capacidade física, a leitura de jogo, a forma como ele se antecipa aos movimentos dos jogadores do time dele e também dos adversários. Tudo isso com apenas 22 anos de idade, e aqui vem a parte boa da notícia para o Corinthians. O Timão segue com 10% do valor de uma venda futura. Se a multa for acionada para o pagamento, para quebra do contrato, e o Forest ficar com 360 milhões de reais, dá para dizer que o Corinthians embolsa mais 36 milhões de reais, se aproximando de 100 milhões de reais de receita com o zagueiro formado na base. O pecado é que o Murilo jogou muito pouco no time principal, deixou uma excelente pressão, já foi vendido e por lá segue fazendo enormes sucessos.
Preciso falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de Omar Alderete, zagueiro paraguaio de 28 anos de idade, virar reforço. Confesso que assim que li essa notícia, desconfiei. Só para lembrar que o Cruzeiro passou semanas negociando com o Getafe a contratação desse atleta e não conseguiu avançar por conta das condições financeiras. Jogador avaliado em 5 milhões de euros, o Cruzeiro chegou a oferecer 7 e não houve acordo. Fui pesquisar com o pessoal do Corinthians se de fato esse nome interessa. A informação que eu recebi é de que o Alderete é super bem avaliado. Afinal de contas, o zagueiro é titular da seleção paraguaia, muitas vezes barrando o Gustavo Gomes, mas a chance de negócio é praticamente zero. E a questão financeira é o grande impeditivo. Vale a lembrança de que o Corinthians não conseguiu fechar com o Angeleri, lateral esquerdo que está no mesmo Getafe, completamente encostado. O Getafe até topa fazer negócio com o Angeleri, mas queria alguma compensação financeira pequena, baixa. Hoje o jogador está avaliado em 700 mil euros. Se não rolou com o Alderete, qual a chance de um acordo com... Se não rolou com o Angeleri, qual a chance de acordo com o Alderete, que está avaliado em 5 milhões de euros, mas já teve uma proposta de 7 milhões de euros recusada. Não vai haver negociação. Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras e não vai poder gastar uma grana que não tem. Só para completar, na atual temporada, 24 partidas, todas na condição de titular lá no futebol espanhol. O Alderete é muito bom jogador. Só para completar em relação ao Timão, Ranieri teve lesão muscular de grau 2, vai ficar parado por pelo menos um mês. Olha, demorou, mas aconteceu. Pedro Raul está de malas prontas para jogar no Ceará. Sim, ele aceitou, faltava o ok do jogador, né? Vocês sabem que desde o ano passado o Corinthians meio que aceitou esse assédio junto ao Pedro Raul para levar o jogador, ele que não vem conquistando o seu espaço, aquela coisa toda, mas ele acabou recusando várias propostas, virou o ano, queria dar a volta por cima, queria se recuperar, começou até bem, né, marcando o gol contra o Bragantino no primeiro jogo e depois voltou a ser o mesmo Pedro Raul de sempre. O jogo contra a Portuguesa foi talvez o mais gritante, né, porque ele teve chances para se firmar mesmo como uma eventual alternativa no ataque do Corinthians, mas não consegue, né? Ele perde gols fáceis, ele tá com a confiança lá embaixo, a coisa realmente não decolou para o Pedro Raul no Corinthians. Cara, os números dele são impressionantes. São 33 jogos e apenas 3 gols marcados. Claro que nesses 33 jogos, né, se ele foi titular uma ou outra vez, né, a maioria entrando no decorrer das partidas, mas ele não se ajudava realmente, né? Então a comissão técnica entendeu que se viesse uma proposta interessante, poderia abrir espaço para outros jogadores, e também abrir um pouco de espaço na folha. A questão é que, obviamente, o Ceará não vai pagar o salário do Pedro Raul na sua totalidade. Mas vamos lá, eu não tenho informações aqui sobre qual é essa fatia. Mesmo que o Corinthians pague, sei lá, 500 mil e o Ceará outros 300 mil, que não é algo tão baixo assim para a equipe do Ceará, né? De certa forma, o Corinthians estará economizando 300 mil reais mês. Estou fazendo uma conjectura aqui, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas mesmo que seja 200 mil, 300 mil de economia, calcula isso ao final de um ano, né? Você tem 3 milhões de reais, 2 milhões de reais que você pode economizar. Então, assim, é um negócio que você, nesse momento, troca prejuízos. Ninguém vai pagar o salário integral do Pedro Raul. Ninguém vai querer comprar o Pedro Raul pelo valor que o Corinthians adquiriu, 5 milhões de dólares. Ainda mais com o câmbio que está hoje, né? Se torna em real muito mais do que o Corinthians pagou na época, que na época gerava entre 25 milhões de reais, hoje está um pouco mais até, né? O 20 e poucos, né? 20 e poucos milhões de reais, agora está mais do que 25 milhões. Então, ninguém vai pagar isso pelo Pedro Raul. Então você tem que trocar prejuízo, né? Beleza, libera o cara, abre espaço na folha, abre espaço para outros jogadores e realmente estava muito sem clima o Pedro Raul para continuar aqui no Corinthians. Está indo para o Ceará, realizou o último treinamento nessa sexta-feira, já é esperado lá nesse fim de semana, não joga mais com a camisa do Corinthians, pelo menos nessa temporada, né? Um empréstimo até o final do ano. Ele foi inscrito no Paulista, foi inscrito na Libertadores, mas não vai ser utilizado. Pode fazer trocas, né? Na sequência aí, especialmente na Libertadores aí, na fase de grupos. Para a próxima fase eliminatória, o Corinthians passando também não pode ainda, só na fase de grupos. Vamos lá, vamos falar sobre uma entrevista que o Mateuzinho deu para rapaziada do Podpah. Pô, recebi lá o Igão e o Mítico no podcast que eu tenho com o Denilson Show. Que papo da hora,
Que papo bacana, fiquei mais fã ainda dos moleques, né? Gente boa, história de vida muito legal, quem quiser conferir lá. E eles têm uma proximidade muito grande, né, com os jogadores do Corinthians, volta e meia, estão lá nos estúdios do Podpah para resenhar, e o Mateuzinho esteve por lá. E o Mateuzinho foi questionado sobre esse jogo horroroso, modorrento, né, que o Corinthians acabou protagonizando na Venezuela contra a UCV, né, a Universidade Central da Venezuela. E ele disse, ele usou essa expressão, tá? Que os jogadores quase saíram na mão no vestiário depois do jogo. Depois ele até ponderou, né? Quando eu digo quase saímos na mão é que, cara, a cobrança foi muito forte. E essa cobrança tem que existir. A gente não ficou satisfeito. Então, o que eu imagino? Eu imagino que assim, algumas lideranças do elenco, e a entrevista do Hugo Souza, por exemplo, ela deu esse sinal que, cara, não podemos jogar desse jeito. O próprio Ramon disse, pô, os caras deixaram de correr no segundo tempo, então o bicho pegou. Claro, não em termos violentos, em termos de vias de fato, a gente não sabe o que acontece no templo sagrado do vestiário. Mas para o jogador revelar isso naquela conversa ali, onde eles se sentem muito à vontade, com amigos, né, com a rapaziada do Podpah, o Mateuzinho revelou esse ingrediente de que, cara, a cobrança foi... Irmão, do tipo, o que está acontecendo? Esse não é o Corinthians, a gente não pode dar esse mole. E aí isso me dá um sinal de verdade muito positivo, porque é o que tem que acontecer. Não adianta o Chico Garcia aqui ficar berrando que a postura foi inaceitável. A principal organizada do clube emitiu uma nota dizendo que aquela postura não foi de Corinthians. O torcedor na rede social se manifestar dessa maneira. Não pode apenas ficar nisso. Os caras têm que ter esse entendimento. O que me preocuparia seria se os caras chegassem a público e dissessem, não, gente, a gente jogou bem, a bola não entrou. Não, a gente buscou o resultado. Não, aí seria uma desconexão com a realidade, não é o caso. Eles entenderam onde estava o problema. Não só eles, o Ramon Dias também parece que entendeu muito, e cabe a ele, ao Emiliano, aquela conversa, aquele papo reto. Eles já têm um tempinho de trabalho para ter essa relação direta com os jogadores que compraram a ideia dos caras no ano passado e que tem que comprar esse ano também. Então, esse relato do Mateuzinho, ele me indica que o Corinthians não vai sossegar enquanto não esmagar o adversário na quarta-feira. É o mínimo que eu espero, gente. Olha, é de 4 para cima, é o mínimo que eu espero. Contra um time inqualificável como é da Universidade Central, você não pode deixar brecha. Você tem que atropelar, esmagar, empurrar, não tem jeito. Só que o Corinthians tem uma maratona a partir de agora, né? Porque joga domingo contra o Guarani, última rodada do Paulista, o Corinthians já classificado. Ainda está em jogo a liderança geral, porque o São Bernardo pode chegar aos mesmos 26 pontos do Corinthians. E se o Corinthians perder, ele iguala em pontos. Eles terão o mesmo número de vitórias e aí a diferença vai estar no saldo. O Corinthians tem 2 a mais de saldo do que o São Bernardo. Só que, vamos lá, né? Esse saldo, ele se altera quando o São Bernardo faz um gol e o Corinthians toma um. Então, se o Corinthians perder, que é o que vai acontecer a igualdade de pontos, né? Se o Corinthians perder por um placar simples de 1-0, de 2-1, por exemplo, ele vai diminuir 1 no saldo. Se o São Bernardo vencer o seu jogo, que é o São Paulo no caso, por uma vitória simples de 1-0, de 2-1, esse saldo se iguala. Esse 2 de saldo, ele perde um aqui e perde outro aqui. Né? Perde um aqui, pum! Fica 5-5 no caso. Na verdade fica... Eu sou ruim de matemática, tá, gente? Mas esse saldo de 2 diminui na medida em que ele toma um gol e o São Bernardo faz outro, tá? Acho que é 6-6. Eu sou péssimo na conta. Meio Casagrande agora. Mas vocês entenderam, né? Aí vai para número de gols marcados. E número de gols marcados, por conta da vitória, né, nessa hipótese aqui, ela só aconteceria com a vitória do São Bernardo, ele ultrapassaria o Corinthians em número de gols marcados. Teoricamente, né? Senão a gente vai né, empurrando os critérios. Mas assim, tudo isso será resolvido se o Corinthians vencer o Guarani nessa última partida, nessa última rodada, porque aí nada do que o São Bernardo fizer vai fazer com que o São Bernardo alcance o Corinthians. E aí o Corinthians garante, com o empate já garante, né? Com o empate já garante a primeira colocação geral
E aí vai decidir na Neoquímica Arena até o final da competição, numa eventual final contra o próprio São Bernardo, o Corinthians decide em casa. Contra qualquer equipe, decide em casa. Por isso que é muito importante. Só que aí, na quarta-feira, já tem o jogo de volta contra a Universidade Central. E aí é força máxima, aí é superpotência para poder vencer e golear. Só que aí no outro final de semana já é jogo das quartas de final contra o Mirassol, que pode ser no sábado ou no domingo. No sábado vai ficar apertadinho, né? No domingo vai ter um tempo maior. Só que na outra semana já tem a outra fase eliminatória, o Corinthians passando, né? E a gente espera que passe, contra um time equatoriano. Ou o Barcelona de Guayaquil, que deve ser, ou é o Nacional, também do Equador. E o primeiro jogo é fora. Então, se ele jogar no domingo, ele já tem que meter marcha na segunda-feira pro Equador, terça-feira treinar lá e quarta já jogar. Se jogar no sábado, vai ser mais de boa, porque aí ele tem domingo ainda para descansar, dar uma treinada, viajar na segunda, vai ter um dia a mais de preparação. Então, tudo isso vem pela frente agora nos próximos dias para o Corinthians. Último jogo agora do Paulista na fase de grupos. Na quarta-feira, o segundo jogo contra a Universidade Central da Venezuela, pré-Libertadores. Final de semana que vem, do dia 1º ao dia 2 de março, quartas de final do Paulista contra o Mirassol. E na outra semana já começa a disputa da pré-Libertadores contra um time equatoriano. E aí depois vem, se o Corinthians avançar, semifinal de Paulista. Irmão, aí é toque de caixa, loucura. O time que vai a campo no domingo, ele é uma incógnita, né? Mas o que a gente tá imaginando? Entre esses jogos aí da pré-Libertadores, que o Corinthians agora não vai poder esmorecer, né? Porque se tivesse encaminhado a classificação goleando os caras na ida, poderia relaxar na volta, não é o caso. Então, vamos lá. Donelli no gol, eu tô imaginando, tá? Léo Maná na direita, dupla de zaga, Kaká e Félix Torres, uma dupla reserva, com o Matheus Bidu na esquerda, que nesse momento é reserva. Depois eu vou fazer minhas ponderações, tá? O meio de campo, para manter o losango, o Raniel tá fora, tá machucado. Rian, abrindo o meio campo, Maicon por um lado, Charles por outro, Coronado na ponta do losango. Ataque com Thales Magno e Héctor Hernandes. É o que pode ser feito nesse jogo, utilizando reservas, alternativas e descansando os titulares. Tem algumas situações aqui. A gente está falando de alguns jogadores pendurados e que podem desfalcar o time já contra o Mirassol na primeira partida, na partida das quartas de final, que é jogo único, na Neoquímica Arena. A dupla de zaga, Kaká e Félix Torres. Será que ele muda exatamente por isso? Dá uma chance para o Renato, por exemplo? Ou coloca o João Pedro? O João Pedro não está pendurado, mas ele é titular. Ok, ele tá bem, né? Garotão, tudo. Se ele tiver em condições, beleza, mas você pode desgastar o cara 3 dias antes de um confronto importante pela pré-Libertadores. Mas beleza, a dupla seria Kaká e Félix Torres. Mas bota o André Ramalho, já que o Félix Torres daqui a pouco pode ser titular ao lado do João Pedro. Só que o André Ramalho também tá pendurado. Então, tem 3 zagueiros aí que tem 2 cartões amarelos. Tomando o terceiro, eles não jogam contra o Mirassol. Isso também vai ter que ser estudado pela comissão técnica aí do Ramon. O José Martínez, que eu nem tô cogitando, porque vai ser titular, ainda mais com a lesão do Ranielli, ele também tem 2 amarelos. Então, segura o José Martínez. Outro que tem 2 amarelos, o Rian. Só que aí, ele pode tirar um volante, ele pode fazer um meio-campo com o Maicon e o Charles e o Coronado, 3 meio-campistas e 3 atacantes. Até porque o Guarani, o Guarani ainda tá vivo no grupo do Santos, né? Tá vivo buscando classificação, vai ter que jogar. E aí o Ramon pode fazer um time com o Héctor, o Thales e o Romero, botando mais um atacante, botando apenas 3 volantes, mudando o sistema tático. São as opções que ele tem, dos pendurados, né? Kaká, Félix Torres, André Ramalho e José Martínez, além do Rian. São esses pendurados. Se ele não colocar, é mais protegido, né? Você não colocar esses jogadores pendurados. Ao mesmo tempo, ele não tem muitas opções na defesa, né? Dá chance pra molecada na zaga aí, pro Renato, enfim. E na esquerda, eu botei o Bidu aqui, que hoje é reserva dele. Bota o Palácios, né? Bota o Palácios. Pelo amor de Deus, cadê o Palácios? Eu não sei. Vamos ver. Depois do jogo, tem live aqui no canal. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Memphis Depay preocupa no Corinthians. Eu já tinha dado essa notícia há 2 semanas. Essa notícia continua valendo.
as saídas e eventos de Memphis Depay em 2025 preocupam a cúpula corintiana, que não tem coragem de dizer isso ao jogador. Falaram para mim, mas ainda entendem que não é o momento de falar com o atleta. E vou falar, e vou dizer para vocês que nessa questão a diretoria está até certa. Porque o caso Memphis Depay em 2025 é um caso que você tem que tratar com sabedoria e cautela. Por quê? Ele realmente pode estar saindo um pouco mais em 2025. Talvez até o que ele tem, as escapadinhas que ele tem dado em 2025, talvez ele não deu em 2024 pelo Corinthians. Todo não, né? Porque ele chegou acho que foi em agosto, né? Só que é o seguinte, velho. O Memphis está feliz. Então tem duas questões para você entender. Você mexe com o Memphis Depay agora ou não? Tá? Porque se você chegar no jogador e for dar uma exortada nele, se o cara ficar de birra, ficar com raiva, porque ele tá feliz no Brasil. Até agora ninguém colocou limites nele. E ele tá maravilhoso, entendeu? Ele vai pro palácio, ele vai pra favela, ele vai pra quebrada, ele vai pro palco, ele vai pro clipe, ele vai pra todo lugar. Pra todo lugar. Tá? E... enfim... é uma coisa assim, cara, que se você for exortar o jogador agora, pode dar ruim. Por outro lado, quem me passou, e as pessoas que estão ali preocupadas com isso, elas têm razão. Cara, o Memphis esse ano foi Quadra dos Gaviões, Altas Horas, clipe do Rariel, aniversário de 3 dias, festa do Hugo, poker com o Neymar. Enfim, são vários, né, momentos assim de eventos, né, talvez até de noitadas, né, envolvendo o Memphis Depay. E o Cleito disse, Samir, ainda tem um carnaval. Cara, e ainda tem o carnaval, né, em meio, o carnaval cai exatamente no jogo mais importante do Corinthians no ano até então, que vai ser o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Porque o Corinthians, quarta-feira que vem, deve golear o time venezuelano, passa. No sábado ou no domingo pega o Mirassol pelo Campeonato Paulista, quartas de final, jogo eliminatório. E na outra quarta-feira, um jogo importante contra o Barcelona de Guayaquil, no meio do carnaval. Vai ser quarta-feira de cinzas, que chama, né? Eu não me ligo muito nos feriados e nem gosto de carnaval, né? Tem até aquela música, chegou o carnaval, não vejo nada vejo de legal, não. Enfim, eu não curto carnaval, tá? Não curto carnaval. Então, gente, é uma questão que, né, preocupa hoje dentro do Corinthians. Eu até queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, se vocês acham realmente que é motivo, né, para se preocupar realmente com o Memphis, né? Agora com o Neymar é moleque, hein, velho? O Neymar é moleque, entendeu? Eu não vejo o Memphis cercado de marmanjo. O Neymar é moleque. Então tá aí, né, o Memphis com o Neymar, uma partidinha de pôquer, de boa, tá? E aí vocês analisam. Dentro do Corinthians existe essa preocupação. Então, gente, existe essa preocupação. Agora vamos para a segunda preocupação. Conversei com uma fonte hoje, 2, aliás, tá? Que me disseram a mesma coisa, que hoje não houve treino de novo, só engana que eu gosto, que não está ocorrendo treinos, que é pré-temporada durante o Paulista, que o Ramon Dias não tem outro esquema, e existe uma preocupação interna que o Corinthians só tem um esquema tático, que é o esquema losango. Primeiro, eu acho o esquema losango maravilhoso. Eu acho que um dos grandes acertos do Ramon Dias foi encontrar esse esquema. Esquema que fez o Yuri jogar bola, esquema que beneficia o Memphis Depay, porque eu não consigo imaginar o Corinthians jogando no 4-3-3 com o Memphis de ponta aberto, entendeu?
E o Yuri de centroavante para fazer pivô, meu amigo, é nível Pedro Raul. Então o jeito do Yuri jogar é atacando o espaço, sendo ali um segundo atacante. Porque, na verdade, quando jogam dois atacantes na frente, a gente fica com essa história de segundo atacante. Quem é o segundo atacante? Uma hora um ataca, outro também. Então, são dois atacantes, tá? Então, existe essa preocupação. Tá, por tudo que eu ouvi do trabalho do Ramon Dias no dia a dia, é um treinador taticamente fraco, limitado, e que, né, não tem jeito, vai ter problemas aí o Corinthians quando algum adversário encaixar a marcação contra a gente no Losango, como já houve, né? E o Corinthians não tem, tá? Não tem aí um plano B. O Corinthians vai com um time totalmente reserva no próximo domingo. Vamos lá, informações importantes. Um time totalmente reserva no próximo domingo, neste domingo contra o Guarani, porque vai priorizar o jogo contra os venezuelanos na quarta-feira. Fora isso, tem Mirassol no outro sábado ou no domingo, tá? No outro final de semana. E depois o Barcelona de Guayaquil, tudo dando certo, acredito que vai dar. O Corinthians deve golear os venezuelanos na quarta-feira. Vamos lá, informação importante, tá? Talvez nem o Hugo vai para o gol. Talvez seja o Doneri de novo no gol, tá? E o Felipe Longo no banco de reservas. Talvez seja essa a escalação do Corinthians, né, no próximo domingo, tá? No próximo domingo. Outra informação importante, o Gustavo Henrique está liberado, né? Ele estava fazendo os treinos físicos ali, departamento físico, né? Foi liberado, foi relacionado para o jogo. Só não sei se ele vai ser escalado, tá? Não dá para confirmar se o Gustavo Henrique vai ser escalado ou não pelo técnico Ramon Dias, mas o Gustavo Henrique, depois de um bom tempo fora aí, aliás, vai fazer, né? Pode fazer talvez a sua estreia na temporada 2025. Eu colocaria o Gustavo Henrique em campo para que ele, né? Para que ele jogasse alguns minutos e pudesse, né, reforçar o Corinthians também na Copa Libertadores da América e na fase final do Campeonato Paulista, porque é um bom zagueiro, né? Então, gente, essa é que é a verdade, tá? Corinthians com um time totalmente reserva no próximo domingo. Dá pra gente escalar o Corinthians? Dá? Dá pra gente escalar o Corinthians? Dá. Então, vamos lá. Matheus Donelli no gol, Léo Maná, Félix Torres, ministro da Educação e Bidu. Meio campo. Alex Santana de primeiro volante, Rian, Charles e Coronado. Ou, eu também acredito, Alex Santana, Rian, Bidon, Coronado. Na frente, Romero e Thales Magno. Acho que esse é o time do Corinthians. Eu só tenho essa dúvida se o Bidon vai para o jogo ou não, porque como ele está voltando agora, talvez, né, para ganhar um ritmo ali, apesar que ele estava jogando pela seleção. Talvez seja esse. Ou o Michael, né, que eu acho mais difícil essa opção. Mas para mim seria até melhor. Alex Santana, Michael e Rian. Com o Coronado ali jogando, né, mais avançado.